Com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em Foco, aqui pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Nossa alegria de poder levar até você a mensagem aqui do Mato Grosso do Sul e deixar o convite para você vir conhecer esta bela terra, nosso querido estado do Mato Grosso do Sul, os campos produtivos aqui do nosso estado, conhecer também a nossa capital, Campo Grande, conhecer a cidade de Dourados, essa cidade linda, maravilhosa, conhecer também a região do Pantanal, a região de Bonito, toda esta área de turismo e tão maravilhosa aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul. Fica o convite para você vir conhecer aqui o nosso estado, tá bom? E é uma alegria chegar aí até você através deste canal. Nossa gratidão ao diretor Rubens e toda a sua equipe aqui da TV Grandourados e da TV Com Brasil na transmissão desta programação. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é a dinâmica da pregação do Evangelho. Ide e pregai. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraceg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Nós vamos ler o texto de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse texto nos coloca diante de um grande desafio. Primeiro, Jesus identificando a abrangência da sua autoridade. Ele diz aqui: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra. E é Ele mesmo que está dizendo aqui para nós: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando nós olhamos para a pessoa de Cristo, nós devemos olhá-lo não apenas como aquele crucificado, mas também como o ressuscitado. É muito comum na nossa cultura religiosa brasileira olhar sempre para um crucifixo e focar na pessoa de Jesus crucificado. E esquecemos que Ele é o ressuscitado. E ao olhar para aquela figura sangrenta do crucificado, a reação religiosa que às vezes acaba criando no nosso coração é de termos dó, pena, compaixão do crucificado. E olha que há uma inversão de posições, porque na verdade o próprio Jesus, quando as mulheres choravam, quando Ele carregava a cruz, e quando as mulheres choravam ali em torno dele, vendo a judiação dos guardas, dos soldados romanos com ele, o grito da multidão, a pressão daquele momento, as mulheres choravam
e Jesus olha para elas e fala assim: filhas de Jerusalém, chorai não por mim, mas por vós mesmos, pela vossa família, por vossos filhos. Ou seja, aquela figura, às vezes, do crucificado, meramente ali, com seu semblante caído e sendo ali castigado, e é obviamente que Jesus foi castigado ali na cruz pelos nossos pecados, mas a inversão religiosa, a inversão de nós termos compaixão dele, termos pena dele. Jesus não precisa que nós tenhamos pena dele. Na verdade, é ele que tem compaixão de nós. Pecadores somos nós e carentes da graça e da misericórdia de Deus, e ele foi crucificado naquela cruz por causa de nós, não foi por causa dele. Então, não é nós termos compaixão dele, mas é ele que tem compaixão de nós. E além disto, Jesus não é meramente o crucificado. Hoje a sua condição não é mais de humilhação, mas de exaltação. Ele ressuscitou ao terceiro dia, e depois de 40 dias ressuscitado, andando com o seu corpo ressurreto entre os discípulos, ele subiu aos céus e prometeu que voltará para buscar a sua igreja e para julgar este mundo. E a Bíblia fala que ele foi exaltado à destra do trono de Deus Todo-Poderoso. E isto nos leva a entender a situação atual de Jesus. Ele não é mais aquele crucificado, sangrando, ele é o ressuscitado glorioso. Ele não é mais aquele humilhado na cruz, ele é o exaltado à destra do trono de Deus, onde ele vive e reina pelos séculos dos séculos e voltará. Então ele está dizendo aqui agora, ressuscitado, já com os discípulos, ele então está dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então Jesus hoje, por que as pessoas ficam às vezes tentando zombar de Cristo hoje? Não zomba de outros, tem ódio de Cristo e não tem ódio dos Césares romanos que fizeram tanta atrocidade. Jesus andou fazendo bem, porque os César morreram, estão sepultados. Jesus está vivo, porque há tanta perseguição contra ele, tanto ódio contra Cristo, porque ele está vivo. E nós falamos de coisas vivas, eternas, vivas, porque o nosso Redentor ressuscitou dos mortos e toda autoridade lhe foi dada no céu e da terra. Por isto, este ódio às vezes contra a pessoa de Cristo e não contra outros líderes de grandes até religiões no mundo, porque esses morreram, foram sepultados, não estão mais vivos. E ninguém fica falando de quem já morreu, mas de quem está vivo é sempre uma oportunidade de contestá-lo. Então Jesus está vivo, toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, e do céu ele governa sobre toda a terra. E é muito bom quando nós entendemos isso, pela dimensão que isso traz também à nossa vida, à nossa existência, a nossa pregação da palavra de Deus. Por que eu posso chamar você para acertar a sua vida com Cristo? Porque Ele está vivo e Ele pode perdoar os seus pecados. Por que nós chamamos as pessoas para andar com Cristo? Porque Ele está vivo. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. E alguém disse que a nossa cultura vive assombrada com Cristo, e é isso mesmo, porque mataram e Ele ressuscitou, está vivo. Ele subiu aos céus e governa sobre a terra. E Ele voltará para julgar este mundo. Então por isso que a nossa cultura vive assombrada com Cristo, porque até aquele que fecha o seu coração na incredulidade, no fundo a sua consciência lhe avisa: olha, e se Ele voltar mesmo? Como que está a sua vida para o seu acerto de contas com Ele? Então a nossa cultura vive assombrada por Cristo, porque mesmo matando, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus e prometeu que voltará a qualquer momento. Então
no fundo, até aquele que duvida, até aquele que quer manter alguma incredulidade no coração, ele fica com a sua consciência intranquila, porque tudo que Jesus falou se cumpriu. E aqui ele está dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É por isso que nós podemos caminhar seguros nessa terra, mesmo no meio de toda esta confusão que está acontecendo no mundo. É na Venezuela, é lá em Israel, ali com o Hamas, aquela guerra, agora lá na região da China, em Bangladesh. Então nós vamos vendo que há um mundo em convulsão, uma América Latina confusa, dividida, uns Estados Unidos não diferentes, e o nome de Cristo está no meio de tudo isso. Mas o que nós temos de caminhar e entender é que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, todas as coisas estão sob o seu controle, nada foge ao controle, à autoridade de Cristo. Há um escritor chamado Abraham Kuyper e outro escritor chamado C.S. Lewis, e eles falam algo extraordinário sobre esta autoridade que Jesus tem e lhe foi dada no céu e na terra, e diz o seguinte: não há 1 centímetro em toda esta terra, em todo o cosmos, que Jesus não pode colocar o dedo e dizer assim: é meu, está sob o meu domínio. Porque nós vivemos num mundo que foi criado por Deus, o Trino Deus, e a Bíblia diz que Deus deu ao Filho toda a autoridade no céu e na terra. Então nós vivemos num mundo onde Cristo tem toda a autoridade, querendo os homens ou não, admitindo os homens ou não, Ele tem toda a autoridade, tanto que a história caminha para um fim e Ele julgará este mundo. Por que Ele fará isso? Porque toda a autoridade lhe foi dada. E aqui Ele está atestando esta autoridade que lhe foi dada, este governo soberano sobre todas as coisas que lhe foi dado. Então todos nós, seres humanos, exercemos algum tipo de governo, alguma esfera de autoridade, mas uma autoridade delegada, uma autoridade limitada e debaixo da autoridade de Cristo. Deixa eu te explicar isto, e agora é uma explicação muito bonita do Abraham Kuyper. Ele diz o seguinte, que toda autoridade, ela é uma autoridade limitada, toda autoridade humana nessa terra. Um governador tem uma autoridade muito grande, mas é limitada. Um presidente de uma nação não pode se tornar um ditador, ele tem uma autoridade limitada. Um pai sobre um filho tem uma autoridade limitada. Um líder religioso sobre a sua igreja, ele tem uma autoridade limitada. E todas as vezes que essa autoridade humana ultrapassa a linha, a esfera de autoridade que lhe é dada, ele coloca os seus liderados em revolta. Ele coloca os seus liderados sob algum tipo de opressão. Imagina um pai de família que oprime uma família. Ele extrapola a sua esfera de autoridade. E, obviamente, que ele terá dificuldade em exercer a sua autoridade legítima quando ele assume uma autoridade fora da sua esfera. Mas Jesus tem toda a autoridade nos céus e na terra, ou seja, a nossa autoridade é debaixo da autoridade de Cristo e se limita aos termos da esfera de autoridade que é dado para cada setor. Aí entra um prefeito, um vereador, um governador, um presidente, entra um pastor, um padre, entra um líder religioso, entra um pai de família, entra um diretor de algum setor da vida. Então a nossa autoridade é limitada. É uma esfera de autoridade debaixo da autoridade de Cristo. Maravilhoso. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo.
Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Farmavida, formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Nós estamos aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco, pela sua TV Com Brasil e pela TV Grandourados. Meu abraço ao Rubens e a toda a equipe, ao nosso diretor e também a toda a direção aí da TV Com Brasil. E muito obrigado pela sua audiência, uma alegria chegar até você em todo o Brasil. Hoje quero mandar aqui um abraço muito especial para o nosso povo lá do Amazonas. Grande abraço aí a todo o nosso povo do Amazonas. Abraço também aos nossos telespectadores lá da região do Acre. Nossa gratidão aí pela sua companhia. E aproveito também para mandar aquele abraço lá para o estado do Maranhão, os nossos telespectadores aí do estado do Maranhão. Um abraço aí à família da Lília, né? Nosso abraço à Lília aqui em Dourados, na Missão Caiuá, uma secretária muito eficiente. Nós agradecemos a Deus pela vida dela. Hoje nós estamos vendo esse texto de Jesus: ide e pregai, toda autoridade lhe foi dada. Então, com que autoridade nós podemos pregar o Evangelho? Com a autoridade de Cristo. Então, quando ele diz aos seus apóstolos que é um mandamento à igreja, ele diz: ide e pregai o Evangelho. É para ir, é para pregar. E se você estiver pregando, fala assim: quem te deu autoridade para pregar aqui nesse pedaço de terra? Obviamente você vai dizer que está sob a autoridade de Cristo, porque ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E se ele mandou ir e pregar, nós estamos pregando sob a autoridade de Cristo. E se alguém tentar calar a pregação do Evangelho, pode ficar tranquilo que Cristo sabe cuidar muito bem desse assunto. A história da igreja está cheia de ensinamentos de como Cristo lida com aqueles que tentam impedir a pregação do Evangelho, como se fosse dono do pedaço, esquecendo que toda autoridade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Então ele disse: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, pregando, ensinando, trazendo a palavra de Deus para que as pessoas conheçam a Cristo Jesus, aquele que tem toda a autoridade nos céus e da terra. Ele também tem autoridade sobre a nossa vida, autoridade total sobre a nossa vida. E é Ele que está dizendo assim: ó, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, leve esta mensagem. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de vida, é uma mensagem de esperança. Jesus não resgata o homem somente do seu pecado, dá a ele uma salvação eterna, mas resgata também a sua dignidade. Tantas coisas perversas neste mundo que tira completamente a dignidade humana. Você olha para a pessoa, como diz mesmo a música lá do Raul Seixas, é uma metamorfose ambulante. Perde a dignidade, perde a linha, a valorização do ser humano, conforme Deus o criou, a sua imagem e semelhança. Então o Evangelho é um resgate também da dignidade humana. E Jesus está dizendo: ide, é para ir, é para pregar, é para proclamar esta mensagem. E ele diz aqui: em todas as nações.
em todos os povos, em todas as etnias, em todas as línguas, em todos os campos. É para ir e pregar o Evangelho. Aquele que crer é para você batizá-lo também, recebê-lo no corpo de Cristo, na sua igreja. Porque aqueles que Cristo salva, Ele salva para pertencer à igreja de Cristo, ao povo de Deus, à família da fé. E a palavra de Deus diz: aquele que ligardes na terra terá sido ligado no céu, o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, Deus salva uma pessoa e coloca essa pessoa na sua igreja, no corpo de Cristo. A igreja que Cristo disse: edificarei a minha igreja em toda a terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para proclamarmos esta palavra, as pessoas vão sendo alcançadas pelo Evangelho, crendo em Jesus Cristo como seu Salvador, recebendo uma nova vida, e agora ele precisa ser batizado, ele precisa ser discipulado, ele precisa ser integrado à igreja local, ao corpo de Cristo. É a ideia de pertencimento. Agora nós pertencemos à família de Deus, à família da fé. Então ir e pregar é completar também o trabalho, não é só pregar e ir embora, mas receber essa pessoa, batizá-lo, integrá-lo à igreja, colocá-lo para caminhar com Cristo, porque ele agora é um discípulo de Cristo. Depois disto, a pessoa não está pronta. A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. Então Jesus diz aqui: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você é um discípulo de Jesus, você precisa de guardar as coisas que Jesus nos ordenou, os seus mandamentos. Você precisa de guardar a palavra de Cristo no seu coração, para que ela aperfeiçoe a sua vida dia a dia. E ele faz aqui uma promessa maravilhosa. A promessa dele é o seguinte: você pode ir, você pode pregar, quando você encontrar alguma dificuldade, eu estarei com você. Ele diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus promete aqui uma companhia maravilhosa. A companhia de Cristo é uma companhia maravilhosa. É uma companhia que dá alegria, que dá contentamento, que dá segurança à nossa caminhada. É uma alegria que não se confunde com as alegrias deste mundo. É uma alegria para toda a eternidade. Então ele diz assim: eu estou convosco todos os dias. É para você ir, é para você pregar, crer que aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra está contigo, não te deixará órfão, ele não te abandonará nem um dia da sua existência, ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós podemos ir, podemos pregar, podemos proclamar, chamar as pessoas para acertar a vida com Deus através do ministério da obra salvadora de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ressuscitado no terceiro dia, subiu aos céus e voltará para julgar vivos e mortos na sua manifestação e no seu reino. Então nós precisamos de pregar essa palavra com muita segurança, com muita firmeza, com muita confiança, com muita fé. É a palavra da fé, é a palavra da salvação. Todo aquele que nele crer não será envergonhado. E então Jesus está dizendo: eu estou convosco todos os dias. É por isso que podemos ir. Tem algumas passagens da Bíblia que nos chamam muito a atenção. Uma delas é quando Jesus cura 10 leprosos. Jesus não prometeu cura àqueles leprosos que diziam: mestre, tem compaixão de nós. Ele diz: ide mostrai para o sacerdote. E o texto diz que enquanto eles iam, eles foram curados. Assim também Jesus está dizendo aqui: ide pregai. Enquanto nós vamos vendo o milagre da salvação, da nova vida em Cristo acontecendo à medida que nós cumprimos este ide de Jesus. É indo eles que foram curados, é indo também, atendendo este mandato de Cristo,
é que nós vamos ver estas obras de Cristo acontecendo por onde nós proclamamos a palavra de Deus. Olha, que Deus te fortaleça e te faça entender esta autoridade que Jesus tem sobre os céus e a terra, e nesta autoridade Ele nos manda ir e pregar o Evangelho da graça de Deus. Que Deus te abençoe. Nós vamos dar um intervalo e voltamos para concluir o programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Duracell é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Chegamos ao momento final aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua audiência e eu quero orar por você e pela sua vida. Vamos falar com Deus. Querido Deus, nosso Pai, como é bom saber que o Senhor Jesus, o nosso Salvador, está conosco todos os dias da nossa vida. Ele não nos abandona. E Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E na autoridade de Cristo nós vamos proclamando a Sua palavra aqui sobre a face da terra, e vidas vão sendo alcançadas por Tua graça e pela salvação que Cristo conquistou por nós lá na cruz do Calvário, conquistou para todo o seu povo. Todo aquele que nele crê não será envergonhado. Muito obrigado a Deus por este tempo juntos aqui. Recebe a nossa gratidão, abençoe este que nos acompanha, nos ouve, onde ele estiver agora, por Tua graça e por Teu favor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito obrigado pela sua companhia. Continue na programação deste canal.